Você já ouviu falar de um poço tão fundo que, segundo a lenda, de lá saem gritos vindos do inferno? Imagina descer, descer, e nunca mais encontrar o chão. Essa história correu o mundo, assustou famílias inteiras e ainda aparece no seu feed de tempos em tempos. Mas o que se cavou de verdade, num canto gelado da Rússia, é mais estranho e mais real do que qualquer grito gravado. Existe, de fato, um lugar na Terra sem fundo? Ou o abismo verdadeiro é outra coisa, bem debaixo dos seus pés? Em 1989, cientistas soviéticos alcançaram uma marca que ninguém repetiu até hoje. Você lembra dessa data? É a mesma década em que o Muro de Berlim caiu. Enquanto o mundo olhava para a política, uma equipe cavava, sem parar, direto para o centro do planeta. O resultado, confirmado pelo Instituto Kola de Geologia, foi de 12.262 metros de profundidade. Uma distância que nenhum ser humano já percorreu abaixo da superfície. Para você visualizar, imagine dezenas de arranha-céus empilhados, um em cima do outro, apontando para baixo. Não é lenda de rádio, é registro geológico. E é exatamente esse buraco real, escondido atrás do mito, que revela algo importante. A gente prefere acreditar em monstros a aceitar os limites da própria ciência. A história que grudou na sua cabeça começou numa rádio cristã americana, a Trinity Broadcasting Network, em 1989. Um locutor, tentando reforçar a fé de quem ouvia, foi ao ar com um relato aterrador. Sensores soviéticos teriam captado gritos vindos das profundezas da Sibéria. Famílias inteiras deixaram de dormir direito. A gravação passou de mão em mão, de fita em fita, décadas antes da internet existir para checar qualquer coisa. Virou lenda urbana, virou matéria de tabloide, virou pesadelo de criança. Você mesmo talvez já tenha repassado essa história sem saber a origem dela. O problema é que, quanto mais a lenda crescia, mais ela se afastava do que realmente aconteceu naquele poço gelado. Aqui vai o detalhe que ninguém te conta: nenhum cientista soviético gravou coisa alguma. Checadores de fatos rastrearam o áudio anos depois. Ele foi produzido do zero, décadas mais tarde, só para assustar quem assiste. Nenhuma URSS, nenhum microfone no fundo da terra, nenhum grito real. A lenda inteira, a que te arrepiou da primeira vez, é montagem. E se o pesadelo era falso, o que sobrou de verdade lá embaixo era, de longe, mais impressionante. Em 1970, bem antes da lenda nascer, a União Soviética já cavava de verdade na Península de Kola, no extremo norte gelado da Rússia. Não era curiosidade científica pura, era a Guerra Fria disputada em quilômetros de profundidade. Cada metro perfurado virava propaganda de que o sistema soviético era superior ao americano. Você pode imaginar o peso disso, um país inteiro apostando prestígio numa broca enfiada na terra congelada. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos já tinham desistido do próprio projeto rival. A disputa parecia decidida antes mesmo de começar. E foi ali, no gelo, que um homem passaria quase 20 anos da vida vigiando aquele buraco. Chamemos esse homem de Yuri Smirnov. O nome mudou nos registros, mas a função dele não. Yuri ficava na base da torre de perfuração, na tundra siberiana, monitorando sondas que desciam quilômetro após quilômetro. Ele via os painéis analógicos piscarem, sentia o vento cortante entrar por baixo do casaco, e sabia que cada centímetro perfurado custava anos de trabalho coletivo. 20 anos de vida, tempo suficiente para um bebê nascer e virar adulto, foi o que essa equipe dedicou àquele poço. Para Yuri, aquilo não era só ciência, era a vida inteira dele enfiada num tubo estreitíssimo. Você consegue imaginar acordar todos os dias para fiscalizar um buraco que talvez nunca termine? Esse poço gigantesco tinha apenas 23 centímetros de diâmetro, do começo ao fim. Mais ou menos o tamanho de um prato de jantar. Ainda assim, ele engoliu décadas de trabalho soviético. Em vez de descer alguns centímetros, mergulhava 12 quilômetros reta abaixo. Um fio de perfuração fino como um prato, indo bem além da altitude de qualquer avião comercial. Difícil de acreditar, mas os registros geológicos confirmam cada metro. Enquanto os soviéticos furavam a tundra, os americanos já tinham tentado, e desistido, de um plano parecido.
O Project Mohole pretendia perfurar o fundo do oceano até alcançar o manto terrestre, mas foi cancelado em 1966 por falta de financiamento. Para você entender o tamanho da disputa, um país abandonou o sonho, o outro dobrou a aposta. A União Soviética viu ali a brecha perfeita para provar, com números, que sua ciência ia mais longe que a dos rivais. Não era sobre entender a Terra. Era sobre vencer uma corrida que ninguém mais corria. E foi correndo atrás desse orgulho que a equipe soviética tropeçou em descobertas que nenhum livro da época conseguia explicar. A 6 quilômetros de profundidade, mais de 15 vezes a altura do Burj Khalifa enterrado no chão, os instrumentos captaram algo estranho. Água presa dentro de rocha sólida. Pelos modelos da época, aquela camada deveria estar seca e comprimida. Os cientistas repetiram a medição. A água continuava lá. Foi o primeiro sinal de que aquele buraco guardava mais surpresas reais do que qualquer lenda de rádio jamais inventaria. Não parou por aí, o poço guardava mais um segredo. Em rochas retiradas de lá, com 2 bilhões de anos de idade, os geólogos encontraram fósseis microscópicos de plâncton, vida onde ninguém esperava encontrar rastro nenhum. Para você ter noção, esse tempo é tão vasto que toda a vida complexa da Terra existe a só uma fração dele. Um poço cavado para vencer uma disputa política acabou virando cápsula do tempo. E, ainda assim, o mais chocante ainda estava por vir, guardado nos últimos metros. A crosta terrestre tem entre 5 e 70 quilômetros de espessura. Se a Terra fosse uma maçã, seria mais fina que a casca da fruta. Mesmo assim, nenhum ser humano jamais conseguiu atravessá-la por completo. O poço de cola parou nos 12.262 metros porque a temperatura chegou a 180 graus, quase o dobro de um forno assando pizza, derretendo a rocha em algo parecido com massa mole. Não foi demônio, não foi grito, foi física pura barrando o avanço humano. A lenda prometia um portal para o inferno, a realidade entregou algo mais raro, o limite exato do que a gente consegue alcançar. Na próxima vez que você ouvir falar de um mistério sem explicação, pergunte primeiro, onde está o limite real dessa história? 1989, a broca já passou dos 12.000 metros, mais de 27 torres Eiffel enfileiradas, apontando para o centro do planeta. E é ali, bem naquele instante, que os sensores disparam um número que ninguém em cola queria ver. A marca chegou a 180 graus, praticamente o dobro do que os modelos geológicos soviéticos previam para aquela profundidade. Imagina o silêncio na sala de controle. Anos de cálculo, de orgulho, de Guerra Fria jogados por terra num piscar de tela vermelha. Você já sentiu aquele momento em que um número simplesmente não faz sentido? Foi exatamente isso. A Terra tinha acabado de responder, e a resposta não batia com nada que eles sabiam. Na base da torre, um engenheiro chamado Yuri Smirnov encara o mesmo número na tela e sente o estômago apertar. 20 anos de perfuração, uma vida inteira ali. E agora aquilo. Suas mãos tremem sobre os controles enquanto ele tenta entender se o equipamento está errado, ou se é ele que está diante de algo maior do que consegue processar. Não tinha demônio nenhum na cabeça de Yuri naquele momento. Só o medo puro de ver tudo ruir. Com aquele calor, a rocha sólida deixa de se comportar como rocha. Ela vira uma massa quente e maleável, parecida com pizza recém-tirada do forno, só que a alguns quilômetros de profundidade sob uma pressão que a gente nem consegue imaginar direito. As brocas de metal, feitas para cortar pedra dura, começam a ser engolidas por essa massa. Não tem resistência que segure. É aqui que a pergunta que abriu esse vídeo encontra sua resposta: existe sim um limite. Só que ele não é sobrenatural, é físico, é químico, é a própria matéria da Terra dizendo até onde dá para ir. Você entende o tamanho disso? Nem a maior potência da Guerra Fria conseguiu vencer uma rocha derretida. Não teve grito. Não teve porta pro inferno. Teve pressão e calor fazendo exatamente o que a física manda fazer naquela profundidade. O consenso geológico é claro, além daquele ponto, nenhum material conhecido resiste. A broca parou. Silenciosa. Definitiva. Depois daquele dia, o projeto Cola nunca mais voltou a ser o que era. Em 1992, com a União Soviética já em pedaços, o governo russo simplesmente desliga as luzes da operação.
Não foi por medo do que tinha lá embaixo. Foi porque não sobrava dinheiro, e porque o objetivo científico já tinha sido cumprido. Pensa bem, 20 anos de trabalho, tempo suficiente para alguém terminar toda a escola e entrar na faculdade, só para abrir um furo estreito como um cano, descendo 12 quilômetros. E tudo isso termina não em explosão, não em resgate dramático, mas em abandono silencioso. A torre fica lá, na tundra siberiana, enferrujando sob a neve, como um monumento a uma pergunta que já tinha sido respondida. Quase 30 anos depois, em 2018, um grupo de espeleólogos desce cordas dentro da caverna Verevkina, na Geórgia, e confirma 2.212 metros. A mais profunda já registrada no planeta. Empilhe mais de 7 Empire State Buildings apontando para baixo e você tem uma ideia do tamanho disso. Repare no padrão, gigantesca, sim. Assustadora, também. Mas sempre com um número no fim. Nunca sem fundo. Um poço que nunca existiu de verdade ainda bate recorde de visualização todo mês. O tal Poço do Inferno, da Sibéria, com gritos fabricados em estúdio décadas depois, segue circulando como se fosse ciência soviética real. A gente esqueceu o feito verdadeiro. 20 anos de perfuração. Um número real de 180 graus. Uma equipe inteira testando o limite da própria matéria. Escolhemos guardar na memória a versão fake, cheia de sons editados e narrativa de terror. Não foi um erro da internet. Foi uma escolha coletiva. Preferimos o mito ao fato, porque o mito é mais fácil de sentir do que o fato é de entender. O poço sem fundo nunca existiu como buraco. Existiu como ideia, e essa ideia continua cavando, só que agora dentro da nossa cabeça. É mais confortável imaginar um abismo demoníaco lá embaixo. Aceitar uma verdade mais chata é bem mais difícil. A gente simplesmente não sabe tudo. Às vezes esbarra num limite que a ciência ainda não consegue empurrar. A recusa em aceitar isso é o verdadeiro combustível do mito. Enquanto a Terra respondeu com um número, 180 graus, um limite físico, mensurável, real, a gente respondeu com lenda. Você percebe a ironia? O fato era mais interessante que a ficção, e mesmo assim perdeu. A lição maior não está a 12.000 metros de profundidade. Está bem aqui, na sua cabeça, sempre que você prefere uma resposta pronta a admitir que não sabe onde a explicação termina. Yuri Smirnov não viu demônio nenhum naquele dia na tundra. Viu só o planeta dizendo não. E talvez seja mais desconfortável aceitar um não da natureza do que inventar um grito vindo do inferno. Se esse limite real te fascinou mais do que qualquer lenda editada em estúdio, é porque você também prefere fato à ficção, e é exatamente pra gente que esse canal existe. Inscreve-se aqui, porque na próxima vez a ciência vai ser ainda mais assustadora do que qualquer mito que te contaram.